E eu tenho a certeza que o Senhor vai falar com cada um de nós de forma extraordinária. De forma extraordinária e sobrenatural. Nós vamos sair daqui cheios do Espírito Santo, com o nosso coração queimando. Eu tenho certeza que sairão daqui muitos missionários, levando a palavra do Senhor, levando esse amor de Jesus Cristo. E hoje o tema dessa noite é: você é um mensageiro de Jesus Cristo. Você e eu, nós somos mensageiros de Jesus Cristo, irmãos. A nossa vida, ela comunica uma mensagem a todo tempo. A todo tempo, eu e você, nós estamos comunicando uma mensagem. Mesmo nós não falando nenhuma palavra, nós estamos comunicando. E nós comunicamos de que forma? A nossa vivência, o nosso linguajar, como tratamos as pessoas, como nós lidamos com as dificuldades da vida, a maneira como nós tomamos as decisões. Tudo isso vai revelando aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós carregamos, e isso é uma comunicação. Isso é uma comunicação que automaticamente eu e você carregamos na nossa essência. Lá no livro, não precisa abrir ainda, mas lá em Mateus 5,16, a Bíblia diz assim, assim brilhe a luz de vocês. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Ou seja, brilhar a nossa luz diante dos homens, para que as boas obras venham a glorificar o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, eu olho para essa mensagem de hoje e eu vejo que nós carregamos essa mensagem, de forma direta ou indireta, nós carregamos essa mensagem. Ou seja, as pessoas primeiro vê, para depois escutar. Primeiro elas vão te olhar, para depois te ouvir. E a nossa conduta, ela pode aproximar uma pessoa de Deus, ou afastá-la de Deus. Quantas pessoas que nós conhecemos, que estão frustradas com Deus, por causa de outras pessoas. Deus não tem nada a ver com o assunto. Deus está esperando de braços abertos, mas elas se frustram, ou seja, as nossas atitudes, a maneira como a gente vive, ela pode aproximar as pessoas de Deus, ou ela pode afastar as pessoas. E é isso que nós vamos trabalhar essa noite, a respeito da mensagem que nós carregamos. E eu quero aqui, irmãos, antes de entrarmos no texto, citar três verdades apenas sobre a mensagem da nossa vida. A primeira verdade é que a nossa vida, ela fala mais alto do que as nossas palavras. Eu vou repetir, a nossa vida, ela fala mais alto do que as nossas palavras. Não adianta pregar um sermão bonito, cair fogo do céu. Não adianta a gente dar piruleta, estrelinha, o céu descer, se não confirma isso através da nossa vivência, através do nosso dia a dia. Se isso não acontece, a mensagem ela perde a força. Ou seja, o nosso testemunho é todos os dias. Todos os dias. Então a primeira verdade é, a nossa vida ela fala mais alto do que as nossas palavras. A segunda verdade é que estamos sendo observados sempre. Eu e você estamos sendo observados o tempo todo.
A todo momento, seja no trabalho, seja na tua família, seja na igreja, seja na rua, seja na escola, na faculdade, aonde eu e você estamos, nós estamos sendo observados. E as pessoas, elas olham e percebem as nossas atitudes. E muitas vezes, irmãos, nós vamos ser a única Bíblia que essas pessoas vão ler. Muitas vezes, a nossa atitude, a nossa maneira de ser, ela vai ser a Bíblia que a pessoa vai ler. Às vezes ela não vai ter a oportunidade de ir para uma igreja, de ler a palavra de Deus, mas através da nossa atitude, através do nosso comportamento, pode ser que seja a única Bíblia que essa pessoa vai ler. Então, se em primeiro lugar a vida fala mais alto do que palavras, em segundo lugar estamos sendo observados o tempo todo. E a terceira verdade é que o nosso comportamento revela quem governa a nossa vida. O nosso comportamento revela aquilo que está no nosso coração, aquela verdade que nós carregamos. E se Cristo reina em nós, se Jesus Cristo está em nós, e essa é uma verdade que nós carregamos, atitudes aparecem através da nossa vida. Atitudes aparecem como perdão, como amar, como humildade, paciência, princípios, integridade. Por quê? Porque o nosso comportamento vai revelar aquilo que nós temos no nosso coração. Então, irmãos, pegando essas três, poderia citar muitos outros, mas pegando essas três, eu entendo que nós estamos pregando uma mensagem em nossa vida. Eu e você, nós estamos pregando uma mensagem. Agora, qual é o tipo de mensagem que as pessoas veem quando olham para nós? Qual é o tipo de mensagem que as pessoas estão vendo ao olhar para a sua vida, ao olhar para a minha vida? É uma mensagem de fé? É uma mensagem de esperança? É uma mensagem que traz transformação, que traz amor? Ou simplesmente é uma incoerência com o Evangelho? Ou simplesmente é uma mensagem pessimista? Sabe aquela pessoa pessimista que vai chegando perto assim, você fala, ai Jesus. Ou de repente é uma mensagem que a frieza espiritual parece que contagia. Sabe aquela pessoa incrédula, aquela frieza? Qual é o tipo de mensagem, irmãos? Porque uma pergunta eu faço para mim quase todos os dias. Eu sou aquela pessoa que transforma o ambiente? Ou eu sou aquela pessoa que o ambiente me transforma? Em todos os lugares aonde eu coloco os pés, aonde existe pessoa, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, não importa quem esteja, a primeira coisa que vem na minha cabeça, sou eu que transformo esse ambiente? Ou é esse ambiente que vai me transformar? Nós precisamos ter essa clareza, irmãos, porque quando nós vivemos a nossa vida alinhada à palavra do Senhor, a nossa própria vida se transforma num sermão todos os dias. Todos os dias. Então deixa eu falar uma coisa para vocês que o Senhor colocou no meu coração. Vocês são enviados do Senhor. Vocês são enviados do Senhor. Vocês são representantes legais de Jesus Cristo. Vocês representam o Senhor Jesus. Vocês representam o Evangelho de Jesus. O Senhor conta comigo, conta com vocês. Quando eu falo vocês, eu me incluo também. Então não deixa que o inimigo venha tirar isso.
Amém, irmãos? Aonde você estiver, ali é um campo missionário. Entenda isso, que aonde você estiver, ali é um campo missionário. Ali é uma oportunidade para você levar o amor de Jesus, para você levar a palavra. Ou seja, no seu trabalho, ali é uma extensão do seu ministério. Você não está nesse trabalho à toa. Você não serve esse lugar por servir para ganhar dinheiro, não. Ali é uma extensão do seu ministério. Ali tem pessoas no qual você pode levar uma palavra de esperança. Nós precisamos entender que o reino dos céus é maior do que todas as coisas aqui terrenas. Então eu não estou em determinado lugar só porque aqui é o meu lugar, aqui eu vou trazer o meu sustento. Lógico, Deus usa isso para que nós venhamos ganhar o nosso sustento, mas é muito mais profundo. É muito mais profundo do que isso. Aonde eu e você estamos, ali é um campo missionário, ali é uma extensão do seu ministério, é uma extensão do meu ministério. Amém, irmãos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16. Mateus 16, a partir do verso 13. Aleluia, Jesus. Mateus 16, verso 13, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera. Todos acharam? Então, já que vocês acharam, antes de entrarmos na leitura da palavra, olha para o seu irmão que está do seu lado, faz uma cara de crente, faz uma cara de profeta, olhar bem fixo assim, firme, e fala assim, agora o Senhor vai falar conosco. Coloque o cinto que o avião vai decolar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mateus capítulo 16, versículo 13, diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Verso 15: E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-las. Amém, irmãos? Até aqui. Aleluia, Jesus. Irmãos, pegando rapidamente um contexto, Jesus faz uma das perguntas mais importantes na Bíblia. Simplesmente ele fala assim: quem vocês dizem que eu sou? E Jesus aqui não está fazendo uma pergunta para saber a opinião das pessoas. Não era isso. Na verdade, Jesus ele faz essa pergunta para saber e para revelar o coração dos seus discípulos. Ou seja, essa pergunta é para revelar aquilo que está dentro dos discípulos. Ou seja, a fé, ela seria exposta através dessa pergunta. Porque a resposta a respeito dessa pergunta
ela revela muita coisa. Ela revela muita coisa que está dentro de nós. Mas a grande resposta a respeito dessa pergunta, o que é? É realmente saber o que há dentro do coração de cada um. E essa resposta, ela traz fé. A resposta certa, ela traz destino, ela traz propósito de vida. Aquilo que sair do nosso coração, se é de acordo com aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, ela vai trazer um significado de propósito. E essa mesma pergunta, ela ecoa dentro de nós até hoje. Quem é Jesus? Para mim e para você. E é essa pergunta que Jesus está fazendo. E Pedro responde: tu és o Cristo. Vamos só abrir um parênteses aqui rapidinho para não ficar nenhuma ponta solta, mas não é esse assunto que eu quero entrar. Porque existe uma linha teológica de que a igreja está edificada sobre Pedro através desse versículo. Mas não é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Quando Jesus diz assim: e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui nós temos que fazer uma tradução, trazer uma tradução para o grego. Existe a palavra Petra, que significa rocha. Petra, rocha. Petros, fragmentos de rocha, ou pedras, né? Então o que Jesus está dizendo assim: olha, sobre esse fragmento de pedra, edificarei a minha igreja sobre a minha rocha. A rocha é Jesus Cristo, irmãos. Aqui o que o Senhor está dizendo que Ele vai edificar a igreja dele é sobre Ele, Jesus Cristo. Não é sobre o homem. Amém, irmãos? Mas fechando esse parênteses, nós vamos trabalhar com essas duas perguntas de forma bem rápida e bem direta. A primeira pergunta que Jesus faz: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Traduzindo para nós, quem os outros dizem que eu sou? Você já se fez essa pergunta? Você já parou para pensar a respeito dessa pergunta? Quem os outros acham que é Jesus? O que as pessoas de fora, vamos colocar assim para a gente entender, apesar que tem pessoas de dentro também, mas o que as pessoas de fora, o que elas dizem quem é Jesus? Porque os discípulos olharam para o mestre e falaram assim: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que é Elias, outros estão dizendo que é Jeremias, enfim, estão dizendo que você é um dos profetas. Cada um tem uma opinião a respeito de Jesus. Cada um tem uma opinião, ou seja, o povo via Jesus como quem? Ele é um homem bom, ele é um homem que faz milagres, é um milagreiro, ele é um profeta, ele é um mestre que ensina. É o que o povo está vendo a respeito de Jesus. Só que reparem, irmãos, que ninguém disse que Ele é o Cristo, que Ele é o Salvador. Ou seja, o mundo vai ter muitas opções e comparações e opiniões a respeito de Jesus, de quem é Jesus. O mundo vai ter muita opinião, só que opinião ela não é revelação. E nós não andamos embaixo de opinião, nós andamos debaixo de revelação. Amém? Eu e você, nós andamos debaixo de revelação. E hoje em dia, irmãos, acontece a mesma coisa. Quando nós perguntamos aí fora a respeito de Jesus,
Essa resposta é o que nós escutamos. Ah, é um homem bom, é legal, já ouvi falar dele. Nossa, eu conheço algumas histórias. Realmente ele é um líder religioso. Esse homem é um homem que tem o símbolo de paz. É o que nós escutamos aí fora, irmãos. Quando não nós ouvimos que a pessoa nem conhece a Jesus. Irmãos, a nossa salvação ela não vem por opinião, mas ela vem por uma revelação. E a revelação é de que Jesus Cristo, Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Essa ceia que nós tomamos aqui é em memória daquele que morreu por mim e por você. Aquele que entregou a sua vida, se esvaziou, para que hoje nós tivéssemos a liberdade e a salvação à disposição. Amém, irmãos? Então, se essa primeira pergunta, eu não sei para vocês, mas eu fico um pouco indignado com as respostas que muitas vezes a gente vê. Mas aí vem a segunda pergunta. E a segunda pergunta é a razão da ministração de hoje. A segunda pergunta é aonde nós vamos trabalhar. E qual foi a segunda pergunta? A segunda pergunta, Jesus olhou e falou assim: e vocês? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Traduzindo no nosso linguajar, ou está escrito lá no livro de Nilson, versículo 8, do capítulo 2. Quem você diz que eu, Jesus, sou? É por isso que o tema da mensagem de hoje é: você é o mensageiro de Jesus Cristo. Eu e você somos um mensageiro. De que forma nós estamos respondendo a essa pergunta de Jesus? Porque Jesus está perguntando para mim e para você hoje: quem você diz que eu sou? Labachure canta lamanás. Aleluia, Deus. Irmãos, essa é uma pergunta muito profunda. Essa pergunta ela é de extrema profundidade. Se você parar para analisar ela é muito profunda, irmãos. Ontem eu estava esperando a Gabi ali na frente de casa, esperando um Uber, e saiu uma mulher do carro, bem vestida, mas ela não andava direito com o salto, né, Gabi? Andava meio estranho com o salto, sabe? E na hora me veio uma ministração na minha cabeça. Quem lembra? Eu não sei, eu não assisto mais praticamente canal aberto, mas há tempos atrás, nos programas, tinha aquela transformação de pessoas. Então pegava-se uma mulher que estava sem dente, que estava ali bem zoada, cabelão, mal vestida, e ela passava uma semana ali sendo transformada. Colocava-se os dentes, fazia ali um negócio na pele, o cabelo, ela passava, né, ali no cabeleireiro, enfim, dava aquela transformação. E chegava no domingo e ia apresentar ali para o marido ou para a família, né? E quando abria-se a cortina, era uma nova pessoa. Ali estava uma mulher com um sorriso bonito, a pele viçosa, o cabelo, maquiagem, vestido, aquele salto. E às vezes o marido olhava e falava: não acredito. Os filhos olhavam e falavam assim: nossa, que transformação. É que eles pegam os extremos também, né, irmãos? A gente sabe disso. Mas realmente havia uma transformação. Era tudo muito lindo, porque as mulheres realmente se transformavam. Só que a hora que elas começavam a caminhar,
elas não tinham habilidade de andar com salto. Elas não tinham intimidade de andar com o salto nos pés. E qual é a explicação disso, irmãos? Não adianta estar bonito, não adianta estar bem aparente, se nós não temos uma caminhada diária com o Senhor Jesus. Porque é na caminhada que revela quem nós somos. A gente pode falar palavras bonitas, mas se a nossa caminhada for meia bamba, ali revela que você não tem intimidade, ali revela que você quase não usa aquilo. E eu olhei aquela mulher ontem, me lembrou, coitada, ela estava bem vestida, mas ela estava com muita dificuldade. Então eu olho para essa pergunta, irmãos, de Jesus, e vejo a profundidade, porque, na verdade, a resposta não é só dizer palavras da boca para fora. Quando Jesus ele pergunta para mim e para você, não é só com palavras que nós vamos responder. Não é só com palavras que eu e você vamos direcionar uma resposta ao Senhor. Porque isso é do exterior. Não, irmãos. Nós respondemos a essa pergunta através do nosso estilo de vida. Nós respondemos essa pergunta através de uma conduta digna. Eu e você, nós vamos responder essa pergunta através de um posicionamento, uma postura no Senhor. É assim que nós vamos responder essa pergunta. Então chega de muita conversa, chega de viver só de palavras, de versículos decorados, não. Nós precisamos viver diferente, nós precisamos usar a prática para executar, para a gente demonstrar a nossa fé. Ou seja, viver o Evangelho de Jesus Cristo todos os dias, em todos os momentos. Tem muita gente que só está nas palavras, só conversa, mas não tem a ação, não tem o posicionamento. Mas hoje o Senhor está trazendo para nós conhecimentos para que nós venhamos ser mensageiros do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Ah, mas e aonde eu respondo essa pergunta? Como é que eu faço para responder essa pergunta? É simples. Aonde nós estamos? Ou seja, na nossa casa, na nossa família, com os nossos amigos. Irmãos, é nos nossos relacionamentos. Seja relacionamento de casais, seja relacionamento de pais e filhos, filhos e pais. Seja no seu relacionamento de namoro, de noivado, eu não sei, mas é nos nossos relacionamentos que nós respondemos a Jesus. É onde nós estamos. É na escola, na faculdade. É no trabalho, é no curso que eu estou fazendo. Meu irmão, aonde eu estiver, seja numa padaria, num mercado, num açougue, numa farmácia, numa oficina, ali eu preciso responder essa pergunta de Jesus através da minha atitude. Aonde eu estou, eu preciso estar respondendo o tempo todo essa pergunta de Jesus. Ou seja, em todos os lugares. Até mesmo num advogado. Quando o advogado fala assim, olha, se eu colocar aqui um negocinho, nós vamos sair em vantagem. Uma mentirinha, mas nós vamos sair em vantagem. Você fala, não. O que é, e o que não é, não é. Nem a mais, nem a menos. É assim que nós respondemos essa pergunta, irmãos. Nós começamos a responder essa pergunta para Jesus. É na nossa casa, é na nossa família.
A nossa casa tem que ser uma casa de paz. Irmãos, nós conhecemos uns lares aí, que é uma tribulação, que eu acho que até o inimigo não vai, porque ele fala, não, se eu for, eu acabo estragando. Pessoas vivem debaixo de tribulação. Eu já escutei maridos falar assim, olha, eu passo o dia fora de casa, porque eu não aguento ficar em casa de tanta briga, de tanto desentendimento. Irmãos, é na nossa casa que nós começamos a responder a Jesus. O que eu e você falamos a respeito de Jesus? Dentro da nossa casa, dentro do nosso convívio familiar. O que eu e você respondemos à pergunta de Jesus no trabalho? Como eu disse, o trabalho é uma extensão do nosso ministério, né, Valdir? A oficina lá onde vocês estão, ali é uma extensão do ministério de vocês. Oh, Jesus. Nós precisamos entender isso, irmãos, que é muito mais profundo do que simplesmente estar num lugar somente para ganhar um dinheiro, passar um tempo. Né, Valdson? Aonde você vai com a sua equipe, ali é uma extensão do ministério. As casas que você entra, as pessoas que você tem contato, ali você pode expressar o amor de Deus. E assim é com todos nós. A Rose que trabalha no hospital, quem é que pode entrar lá? É você. Você é a extensão do ministério de Cristo lá dentro. Cesar, Elisângela, as lojas são para glorificar o nome de Deus. Sim, Deus traz a provisão através das lojas, traz. Mas se vocês perguntarem ao Senhor qual é o propósito, é para levar o amor de Jesus. O Rony que anda esse Brasil aí, né, Rony? Ali é uma extensão do ministério, levar o amor de Deus, levar a palavra de esperança, de consolação. Irmãos, é assim que funciona. Para aqueles que trabalham, mas e para aqueles que estão, de repente, em casa, é através da família no qual você vai levar o amor de Deus, ou seja, todos nós carregamos essa mensagem respondendo à pergunta de Jesus. Eu olho para a história de José, a história de José do Egito. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo. Depois ele foi injustiçado dentro da casa de Potifar. Ele caiu numa prisão. Só que José, ele respondia essa pergunta através das suas atitudes. Não importava o que estava acontecendo, ele respondia através da sua devoção a Deus. E a Bíblia diz que ele prosperava. Irmãos, é assim que nós respondemos a pergunta: quem você diz que Jesus é? Aquele funcionário que é honesto, que é pontual, aquele funcionário que ele não engana o patrão, mas ele carrega uma responsabilidade, ele se destaca. Sabe por quê? Porque ele responde à pergunta de Jesus: quem você diz que eu sou no seu trabalho? Quem você diz que eu sou nessa faculdade que você está fazendo? Quem você diz que eu sou no meio da sua família? Amém, irmãos? Amém. Mas tem um lugar que nós precisamos responder essa pergunta de Jesus também: no trânsito. Você viu que o clima pesou, né, Marcão? No trânsito nós precisamos responder essa pergunta, e não é com buzinada e mão para fora, não. Apesar que é difícil, hein, irmãos? Quando você fala assim: Deus, me dá paciência, ele fala: pega o trânsito aí e vai andar. Mas é no trânsito também que o Senhor nos treina. A maneira como nós agimos. Eu respondo a pergunta de Jesus: quem você diz que eu sou nesse trânsito? Buzinando, xingando, mostrando o dedo, a mão,
vez em quando nós falamos as palavras. Mula de Balaão. Vai tomar no tanque de Betesda. Mas, irmãos, é aí que nós provamos a nossa carne. Porque a gente não fala e não faz aquilo que nós queremos, mas aquilo que está dentro de nós. Pastor, mas aonde mais eu posso responder essa pergunta? Porque eu falei de alguns lugares, mas não existe só lugares, existem situações. Por exemplo, como eu vou responder a Jesus quando ele perguntar assim: quem você diz que eu sou? Nos dias alegres e nos dias tristes. Nos dias alegres não precisa fazer força, né? Vamos ser sinceros. Nos dias alegres, até aquele que não é crente, ele se torna crente. Mas e nos dias tristes? Porque, irmãos, Jesus falou que nós vamos ter tribulações. Jesus falou que não vai ser fácil. No mundo haverá aflições. E ainda ele complementa: aqueles que se declaram meus, piora. Porque vão ser perseguidos, caluniados, xingados, maltratados. Mas não esquenta não. É nós. Eu olho para a vida de Davi. Davi, ele já fazia uma festa com Deus, para qualquer coisa. As suas batalhas, quando ele saía vitorioso, ele ficava alegre, ele fazia ali toda aquela festa para o Senhor. Mas tem algo na Bíblia que me chama a atenção. Quando Davi e Batseba tiveram um filho, Davi cometeu um erro, um pecado gravíssimo. Ele se deitou com uma mulher casada. Ele acabou colocando o marido dela na linha de frente para que ele morresse. E ela engravidou dele. E para ele esconder tudo isso, ele botou o marido dela à frente para morrer numa batalha. E aí o Senhor falou assim: eu vou ferir essa criança. E sabe o que ele fez? Ele jejuou, ele chorou, ele rasgou as suas vestes, ele se prostrou, ele ficou sem comer, ele ficou sem beber água, ele ficou ali prostrado. Ele pediu, ele clamou ao Senhor: Senhor, tem misericórdia. Mas o que aconteceu? A menina não, né? O bebê morreu. Morreu. E olha o que a Bíblia fala. Não precisa abrir. 2 Samuel capítulo 12, versículo 20. Quando ele recebe a notícia de que a criança morreu, a Bíblia diz que então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou a sua roupa e depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. Era um dia triste, era um dia de tristeza, porque ele fez o que ele pôde fazer, mas o Senhor levou a criança. E olha o comportamento desse homem. Ele pegou, ele levantou, ele se trocou, passou um perfume, se banhou, e ele foi na casa do Senhor e o adorou, irmãos. Olha que resposta para nós nos dias ruins. Ele adorou ao Senhor, e a Bíblia diz que depois ele foi para o palácio e pediu que montasse uma refeição, a ponto de que os seus conselheiros não entenderam. Essa é a resposta que Jesus quer de nós. Os conselheiros de Davi falaram assim: mas peraí, não está fechando a conta. A criança estava viva, você estava aí, jogado. Mas agora que a criança morreu, você se levanta e vai comer? Irmãos, a nossa resposta de quem é Jesus, através da nossa vida, vai dar nó na cabeça de muita gente.
Mas não esquenta a cabeça não. Porque é assim mesmo. Só quem anda, quem tem intimidade, sabe o Pai que tem. Então, irmãos, Davi, ele nos ensina que na alegria e na tristeza, ele responde a Deus à altura. Mas temos um outro detalhe, e nas conquistas e nas percas. Nas conquistas também é fácil. E quando a gente perde, porque a gente perde batalhas, às vezes nós perdemos entes queridos, às vezes a gente perde alguma coisa. Sabe quem nos ensina? Jó. Jó, ele estava recebendo todas aquelas notícias ruins. Jó era um homem próspero, um homem rico, um homem resolvido com Deus, um homem que a Bíblia diz que ele era íntegro. Ele era resolvido com Deus e ele prosperava, ele conquistava. Mas aí aconteceu tudo aquilo que vocês já sabem. O inimigo falou: não, deixa eu provar ele. E começou a tocar ali nos seus animais, nos seus rebanhos, tocou nos seus filhos, e ele estava recebendo toda essa informação. Olha, você perdeu os animais, você perdeu os rebanhos, e assim, perdeu os filhos todos também. E ele está ali recebendo todas aquelas notícias. Sabe o que ele fala em Jó 20? Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, raspou a cabeça, então prostrou-se no chão em adoração. Ele estava perdendo tudo, mas ele se prostra no chão e o adorou, irmãos. E ele diz assim: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor me deu, o Senhor levou, bendito seja, louvado o nome do Senhor. Então também, irmãos, é na conquista e na perca. É nas adversidades, nos problemas e nas injustiças que eu e você também vamos responder a essa pergunta de Jesus. Sabe aquele momento em que as circunstâncias, os problemas parecem que ficam grandes? Aí vem injustiça, nós somos injustiçados. Como que nós podemos responder essa pergunta? Como que eu posso, diante de uma situação dessa, eu possa responder a Jesus: quem é o Senhor? Eu estou sendo injustiçado, eu estou com um problema grande, eu estou sendo humilhado. Aí eu olho para Paulo e Silas. Paulo e Silas estão ali fazendo uma missão, pregando o Evangelho, levando as boas novas, servindo ao Senhor Jesus Cristo. E de repente eles expulsam o espírito de adivinhação de uma mulher. E aí aqueles homens que escravizavam essa mulher ficaram furiosos com ele. Por quê? Porque essa mulher era fonte de renda. E aí eles pegaram Paulo e Silas, levaram para a praça pública, arrancaram as suas vestes, açoitaram eles e prendê-lo. Colocaram eles na prisão e amarraram os seus pés. Que dia horrível para a vida de Paulo e Silas. Irmãos, traz isso para nós. Poxa, eu estou pregando o Evangelho, eu estou levando as boas novas. Senhor Jesus, eu estou te servindo, e de repente eu sou pego, eu passo uma humilhação, eu sou açoitado, eu sou jogado em um calabouço. Não faz sentido. E se nessa hora Jesus fala assim para mim e para você: quem você diz que eu sou diante dessa situação? Diante desse problema, dessa injustiça, quem você diz que eu sou? Sabe o que Paulo e Silas fizeram? Está lá em Atos 16, 25. Diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos os ouviam, porque eles não eram crentes 007 não.
Eles louvavam o Senhor, eles oravam ao Senhor, eles lançavam palavras do céu. Versículo 26 diz que de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. A cadeia se abriu. Eles ficaram livres, a ponto do carcereiro tentar se matar. E no final todos conhecem. Paulo e Silas foram para a casa desse carcereiro e toda a sua família foram batizados e se converteram ali. Essa é a resposta que eu e você temos que dar, irmãos. Mesmo diante de problemas, das adversidades. Aleluia, Jesus. Labachore canta lamanás. Oh, ramanachore canta labás. Ah, Jesus. Tem gente que acha que não é digno. Lamanachore canta labachore anda lamanás. Você que está se falando, você que está falando com você mesmo. Aliás, não é um pensamento seu. Que você não é digno. Que você não é digna. Você é sim. Porque o Senhor morreu naquela cruz por você. Você tem valor sim, assim diz o Senhor. Você carrega algo dentro de você que só o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, pôde colocar. Labachore canta lamanos. Irmãos, eu quero concluir. Jesus continua fazendo essa pergunta. Jesus ainda continua fazendo essa pergunta. Ei, quem você diz que eu sou? Em lugares, em situações, quem você diz? E essa pergunta não é uma pergunta coletiva, ela é uma pergunta pessoal. É a sua resposta diante de Deus. É a sua resposta diante do Senhor. Quem é Jesus para você? É simplesmente um costume? É simplesmente uma religião? Ou é o Senhor Salvador da sua vida? Amém, irmãos? Muitos não vão ouvir um pregador, mas vão observar a sua vida. A maneira como você reage à pressão da vida. A maneira como você trata as pessoas, como você lidar com as suas finanças. A maneira como você enfrenta as dificuldades. Ou seja, não adianta parecer um bom cristão por fora. Porque o que nos mostra verdadeiramente se somos cristãos é aquilo que nós carregamos aqui dentro. É aquilo que nós carregamos aqui dentro, aquele coração transformado. E nós estamos anunciando uma mensagem. O tempo todo nós carregamos e anunciamos uma mensagem. Então a pergunta não é se eu estou pregando. A pergunta é, que tipo de pregação que você está vivendo? Então não é perguntar assim, será que eu estou pregando? Não. Qual pregação você está vivendo? Qual pregação você tem vivido? Uma vida que aproxima as pessoas de Deus? Ou uma vida que realmente causa escândalo? Uma vida que é uma incoerência com aquilo que a palavra de Deus fala? Porque, irmãos, Deus não nos chamou apenas para falar do Evangelho, mas para viver o Evangelho. E é viver todos os dias o Evangelho. A nossa vida, ela precisa estar alinhada com o Senhor Jesus. A nossa vida precisa estar alinhada com a sua palavra. A nossa vida precisa ser um sermão vivo todos os dias. Nós precisamos ser luz que vai dissipar todas as trevas. Nós, irmãos, somos testemunhas vivas do nosso Senhor. E através do nosso testemunho vivo, pessoas vão olhar e vão glorificar a Deus. Hoje o Senhor nos convida a fazer uma reflexão.
muito profunda. Que mensagem que eu e você temos levado? Qual é o tipo de mensagem que nós temos anunciado? Se as pessoas olharem para mim e para você, elas vão enxergar a Jesus Cristo? Ou elas vão enxergar o seu eu? Qual é a mensagem, irmãos? Nós temos que entender isso. E se nós precisamos ainda de algumas mudanças, peça ao Senhor. Senhor, transforma o meu coração, alinha a minha vida com a sua palavra, me traz mais clareza daquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero que a minha vida seja um testemunho que venha glorificar a Deus. E eu profetizo, irmãos, na vida de cada um aqui hoje. Eu declaro em nome de Jesus que a nossa vida seja uma pregação do Senhor Jesus Cristo. A nossa vida seja uma pregação diária, aonde as pessoas possam olhar para mim e para você e dizer assim: olha, ali sim vai um homem de Deus, ali sim vai uma mulher de Deus. Que as pessoas possam olhar para nós e dizer assim: existe algo diferente em você. Eu não sei explicar o que tem, mas você carrega algo diferente. Você é uma pessoa que chega nos ambientes e transforma o ambiente. Nossa, eu estava tão triste, mas eu conversei com você hoje, eu me alegrei. Irmãos, eu declaro sobre a vida de vocês, que aonde vocês passarem, lugares de morte se tornarão lugares de vida. Porque eu e você, nós já carregamos dentro de nós a presença do Espírito Santo. Então, aonde você colocar os teus pés, aonde você estiver inserido, irmãos, seja uma testemunha viva de Jesus. E muitas vezes pregar o Evangelho não é falar palavras, não é ter versículos decorados, mas a tua maneira, o teu comportamento, o teu linguajar, tudo isso apontando para o Senhor. Aleluia, Jesus. Labachure canta lamanás. Eu quero chamar aqui o ministério de louvor. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, o que o Senhor está dizendo hoje para cada um de nós é que nós somos importantes. Eu e você, nós somos importantes para o Senhor, para a propagação do reino. E juntos nós podemos mover uma multidão para o Senhor. O Senhor conta comigo, conta com você. A conta é simples. Imagine que eu essa semana vou ter contato com 20 pessoas. Eu sozinho tenho contato com 20 pessoas. Mas imagine que se nós formos em 10, e os 10 tiver contato cada um com 20 pessoas, então não vai ser mais 20, vai ser 200. E se 20 pessoas tiver contato com mais 20 cada um, já são 400. É assim que nós propagamos o reino. O reino de Deus não é estabelecido por uma pessoa, mas por nós que somos o corpo de Cristo. Porque nós estamos em lugares diferentes, com pessoas diferentes. E lembre-se, nós não estamos à toa. Né, Dani? Você não segura a mão das pessoas à toa. Nós não estamos nos lugares porque simplesmente nós estamos ali. Não, irmãos, existe um propósito. Eu e você carregamos esse propósito. E eu declaro em nome de Jesus, que por onde vocês passarem, vocês levarão a mensagem de Jesus. Vocês são os representantes do Senhor Jesus. E as pessoas olharão para vocês e vão dizer assim: há um homem diferente, uma mulher diferente, o que é que você carrega? E aí você vai estufar o peito e dizer assim:
eu não sou nada, mas aquele que vive em mim, Ele pode fazer a diferença. Ele faz a diferença. Eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida, que essa pergunta de Jesus não saia da sua cabeça. Quem você diz que eu sou? Irmãos, se coloquem de pé, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento, Pai. Irmãos, vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar ao nosso Deus, respondendo Ele em adoração. Imagine Jesus agora chegando pertinho de você e fazendo essa pergunta: quem você diz que eu sou? Quem você está dizendo que eu sou? Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Quem recebeu a palavra do Senhor? Você é o mensageiro de Jesus Cristo. E essa semana, a partir dessa semana, aonde você passar, aonde você está, aonde você estiver, você vai se lembrar dessa palavra e vai transmitir o amor de Deus. Amém, irmãos? Carregamos essa responsabilidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero declarar a sua vida uma semana abençoada em nome de Jesus. Que nós venhamos ter uma semana próspera, uma semana que haverá lutas, mas com a força do Senhor através de nós vamos vencer todas elas. Eu declaro em nome de Jesus que essa semana você receberá boas notícias. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor guarde e proteja a tua vida onde você estiver, proteja a tua casa, a tua família. Que o Senhor derrame ricamente as bênçãos do Senhor sobre você, sobre a sua casa. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as consolações do nosso amigo fiel Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém, irmãos? Glória a Deus mais uma vez, uma salva de palmas.